O ano começou e, como acontece com muitos de nós, todo janeiro fizemos a mesma coisa. Nada fora do comum, algo bem normal. Sentamos, só pensamos a caminho do trabalho, na cama, no carro e dissemos: o que eu quero mudar este ano? Já aconteceu com você? Aí começam a surgir coisas. Coisas típicas como quero parar de reagir assim, quero ser mais paciente, quero largar esse hábito, quero conversar melhor com meu parceiro ou parceira. Quero parar de me sentir culpado o tempo todo. Quero ser uma pessoa melhor. Isso lhe soa familiar? Isso acontece com muitas de nós. E você não fez essa lista para agradar a ninguém. Você fez isso porque, do jeito que você tá, não se sente mais bem. E, em meio a tudo isso, surge uma frase muito conhecida. Esse ano, sim. Já dissemos isso muitas vezes. E isso porque você não quer mais continuar assim. Você sabe que algo precisa mudar. E aqui vem algo sobre o qual quase ninguém fala. Enquanto você faz essa lista, também pensa: e agora, o que eu faço com tudo isso? Como eu faço isso? Porque, na verdade, vontade de mudar você tem. O difícil é saber por onde começar. O que custa é não voltar a se decepcionar. E é por isso que esse ano não parece igual. Não é que você não tenha vontade, é algo a mais. É medo. Medo de tentar de novo e não conseguir. Medo de repetir a mesma história. Por isso, hoje não vamos falar sobre o que mudar. Vamos um pouco mais fundo. Quero que a gente olhe junto porque quase sempre começamos do mesmo jeito e terminamos no mesmo lugar. Quando queremos mudar, dizemos coisas como: agora sim vou me controlar. Agora sim vou ligar. Agora sim não vou falhar. Basicamente, começamos nos forçando, segurando o temperamento, segurando a vontade, segurando o que sentimos. E sim, no começo funciona. Não porque você esteja melhor, mas porque está se forçando. Mas a vida não fica quieta. Vem o cansaço, vem a discussão, vem o comentário que incomoda, vem o dia difícil. E quando você está cansado, aquilo que mudou a força não se sustenta. E o que acontece depois? Você diz: tá vendo? Você nunca muda. Pra que tentar? E, pouco a pouco, a esperança de mudar vai se perdendo e começa a frustração. Não é porque você não quer mudar, é porque você não sabe como fazer isso de forma diferente. Deixa eu te contar uma coisa. A maioria das pessoas que querem mudar não estão perdidas. Eles estão cansados, muito cansados. Eles chegam dizendo coisas como: já tentei muitas vezes, sei o que preciso mudar, mas não dura. Eu sempre caio na mesma armadilha. Isso lhe soa familiar? Isso acontece com frequência. E, quando você escuta com atenção, percebe algo importante. Muitas vezes a gente não começa porque realmente quer se curar. A gente começa porque quer parar de se sentir mal consigo mesmo. Por isso mudamos para procrastinação. A gente se cobra, se controla, promete para si mesmo que dessa vez vai ser diferente. E, sejamos honestos, isso não é uma transformação. É simplesmente aguentar, sobreviver emocionalmente. E aguentar, mais cedo ou mais tarde, cansa. Porque ninguém consegue sustentar uma mudança que nasce da rejeição a si mesmo. Ninguém consegue mudar de verdade quando está o tempo todo brigando consigo mesmo. E é aqui que muita gente se confunde com Deus. Sem perceber, começam a enxergar a fé como mais uma forma de cobrança, como mais um lugar onde precisam fazer tudo certo, onde não podem falhar. Mas quando a gente para e lê os evangelhos com calma, percebe algo diferente. Jesus quase nunca começa dizendo: mude. Ele começa dizendo: venha. Venha cansado, venha sobrecarregado, venha como você está. Porque a mudança profunda não começa quando você se força a ser alguém diferente, mas sim quando você para de lutar sozinho. É simples assim. Deus sabe que há coisas que você precisa mudar, mas antes Ele quer se relacionar com você. E quando a mudança começa aí, você já não começa o ano brigando consigo mesmo. Você começa o ano sabendo que não está sozinha. Então, como começar diferente este ano? Se quisermos ser honestos, não precisamos de mais vontade. Vontade a gente já tem. O que precisamos é de uma forma diferente de começar. Algumas ideias simples que podem te ajudar a fazer com que a mudança seja sustentável. E que não seja só mais uma tentativa. Primeiro, comece por algo pequeno, algo específico. É aqui que normalmente erramos.
Começamos o ano com a ideia de mudar tudo, tudo de uma vez só. Caráter, relacionamentos, hábitos, modo de pensar, tudo. E, claro, isso é avassalador, porque quando tentamos mudar tudo ao mesmo tempo, sobrecarregamos o cérebro e a mudança se torna muito difícil. Nosso cérebro responde melhor quando sabe para onde ir e quais passos seguir. Por isso, começar dizendo vou ser uma pessoa melhor geralmente é demais. É melhor começar com algo pequeno e específico. Essa semana darei uma resposta diferente apenas uma vez. Isso é possível. O que é pequeno, quando mantido, muda muito mais do que prometer coisas grandiosas. Jesus nunca pediu para ninguém consertar a vida de uma vez só. Ele sempre falou sobre o hoje, sobre o próximo passo, sobre o dia a dia. A fé não se trata de velocidade, mas de constância. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu próprio mal. Percebe? A mudança é progressiva, é diária, não acontece de uma vez só, e ansiosos o tempo todo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tenta mudar, como você fala consigo mesmo quando não erra? Aqui acontece algo fundamental e tem a ver com a forma como você fala consigo mesmo. Então não fale consigo mesmo como um juiz, fale como um treinador. Esse é o segundo ponto sobre o qual quero falar com você. Muitas de nós percebemos que, quando queremos mudar, falamos conosco mesmos de forma muito dura, com extrema aspereza, como se estivéssemos em um juntamento. Você falhou. A mesma coisa de novo. Você não tem vocação para isso. Por que você está tentando? E isso não ajuda a mudar as coisas. Pelo contrário, isso nos paralisa. Porque a forma como você fala consigo mesmo define se você continua tentando ou se desiste. Um treinador vê o erro, mas não te destrói por causa disso. Ele diz algo como: ok, aqui você errou, aqui você caiu, vamos tentar de novo. E quando você olha para Jesus nos evangelhos, vê exatamente isso. Ele corrige, sim, mas não para te envergonhar. É sempre para te restaurar. E isso é graça. Lembre-se do que diz Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta de novo. Deus corrige, sim, mas não para condenar. Ele sabe que estamos em um processo. Agora, dito isso, existe algo mais que nos custa muito quando queremos mudar? Muitos de nós aprendemos que temos que dar conta sozinhos, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, mas a verdade é que não estamos sozinhos. E isso nos leva ao próximo ponto. Não tente mudar sozinho, mesmo que você esteja acostumado a fazer isso. Esse ponto costuma nos incomodar um pouco, porque aprendemos a resolver tudo sozinhas. Mas a verdade é que mudar sozinho é exaustivo, e não porque sejamos fracos, mas porque não fomos feitos para enfrentar processos sozinhos. Pode ser um terapeuta, uma pessoa madura, ou alguém com quem você possa ser honesto. Muitos pacientes me dizem que só de falar sobre o que está acontecendo já sentem um pouco de alívio. E é que a mudança real precisa de acompanhamento. Jesus nunca trabalhou com pessoas em isolamento. Ele sempre chamou para caminhar junto com outros. A fé não é individualista, é relacional. Em Eclesiastes 4, do 9 ao 10, diz: melhor é serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E Gálatas 6:2 nos diz: levem as cargas uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A fé não é individualista, não se vive na solidão. Fomos feitos para caminhar juntas, acompanhadas. E quando você não está sozinho, o peso já não é o mesmo. Agora, deixa eu te dizer mais uma coisa. Muitas vezes não começamos porque achamos que ainda não estamos prontos. Isso acontece com muitos de nós. Por isso, o próximo passo é: não espere se sentir pronto para começar. Ouço isso o tempo todo. Quando me sentir melhor, eu começo. Quando eu estiver mais forte, eu mudo. Mas a experiência mostra algo diferente. Você não precisa ter tudo claro para começar. A clareza vai surgindo no caminho. Não funciona ao contrário.
Comece mesmo cansado. Comece mesmo estando confuso. Comece com medo mesmo. Esperar estar pronto é só uma forma elegante de adiar. Jesus nunca chamou pessoas que já tinham tudo claro. Ele chamou pessoas dispostas. Caminhar com Deus sempre começa no meio do processo, não no final. 2 Coríntios 12:9 nos diz: "A minha graça te basta, porque pelo meu poder tudo pode ser feito." Aperfeiçoa na fraqueza, e o Salmo 37:23-24 nos encoraja. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta pela mão. Deus não espera que você seja perfeito para agir. Mesmo começando assim, ainda podemos, de fato, eventualmente falhar no processo. É por isso que o próximo ponto é tão importante. A mudança não está em não errar, mas em como você se levanta. O objetivo não é nunca falhar. Isso não é real. O objetivo é que quando você errar, não volte a se culpar e se abandonar. Mudar é aprender a cair sem se destruir, a se levantar sem desistir. A fé, segundo a Bíblia, é crescimento, não perfeição. Deus não te abandona quando você cai. Ele te acompanha enquanto você aprende a caminhar. Por isso, em 1 João 1:9, nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E em Filipenses 1:6 nos diz e nos anima dizendo: "Aquele que começou em vocês a boa obra a aperfeiçoará." A mudança não depende só de você. É algo que Deus vai fazendo com você passo a passo. Se você perceber, tudo o que falamos aponta para a mesma coisa. Talvez agora algo comece a fazer sentido. O problema nunca foi que você não queria mudar. O problema foi como você estava tentando. A partir do cansaço, da culpa, da pressão de ser perfeito. E assim, qualquer mudança acaba esgotando. Por isso, hoje não se trata de sair daqui se prometendo mais coisas. Trata-se de começar diferente. A Bíblia não apresenta a mudança como uma luta solitária, mas como uma resposta. Há um convite. Jesus disse isso de forma simples e direta em Mateus 11:28. "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Descansar não significa parar de crescer, significa parar de lutar sozinho. Talvez hoje o chamado não seja "eu preciso mudar." Talvez o chamado seja "eu preciso começar este ano acompanhado por Deus." A Escritura diz que aquele que começou a boa obra é quem a leva adiante. E isso, na prática, significa algo muito simples. A mudança não depende da sua força, mas de em quem você deposita sua confiança, em quem você confia. Então hoje o chamado é simples. Não prometa mais, não se castigue mais, não comece se cobrando. Comece. Comece a partir do relacionamento com a pessoa que te ama e que pode te transformar. Comece dando um passo real com Deus. E se você cair, não volte para a culpa. Volte para o lugar da graça, para a graça de Cristo. Porque a mudança que realmente permanece não nasce do medo de falhar, mas de saber que você não está caminhando sozinho.